Bate, bate. Tá. Podemos iniciar, Nicole? Tá bom. Ela tá fazendo.
É para vir. Pergunta para Mila ali. Boa noite, queridos irmãos da Estaca Santa Maria. Dando continuidade aos nossos eventos de comemoração aos 30 anos da Estaca Santa Maria, nós hoje teremos um serão com a Nicole Luz, aproveitando bem a presença dela, né? Já tem nos abrilhantado bastante e nos abençoado com os seus dons. Então, hoje nós vamos iniciar essa reunião com uma oração, né, feita pelo irmão Mário Brasil, da ala Centro. Após a oração do irmão Mário, então nós daremos início ao nosso serão, e ele será conduzido pelos nossos jovens, que são líderes dos jovens adultos solteiros da Estaca, a irmã Carla e o Pedro. Então, esperamos que todos possam aproveitar, desfrutar e saírem daqui mais elevados e dispostos a continuarem firmes na rocha do Salvador, né? E trabalhando para que daqui 30 anos comemoremos não só o aniversário da estaca, mas das várias estacas que teremos aqui. Só como informação, Nicole, nós estamos trabalhando duro para dividirmos a estaca e em breve podemos ter um templo aqui. Então, já fica com a mala pronta para quando nós formos ter o templo de Santa Maria poder cantar para nós aqui na abertura da terra e na dedicação do templo. Então, Mário, pode fazer a oração para a gente e vamos dar início. Nosso amado Pai Celestial, nós elevamos nossos pensamentos a Ti nessa noite para lhe agradecer por esse domingo, te agradecermos por ser o dia do Senhor e também o grande privilégio que temos de termos a Nicole Luz aqui na nossa estaca, em comemoração dos 30 anos. Te pedimos que seu Santo Espírito possa estar presente nesse serão e que possamos, todas as pessoas que ouvirem, possam desfrutar de momentos muito especiais e que o Senhor possa guiar esse serão e que possamos ter uma noite mágica e inesquecível. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Vocês podem falar, né? Pode contar? Ou posso ir direto? Tem um bip. Beijo. Se for do track, só voltar. Escuto uma voz na imensidão, ecoa no vento, maior que tudo. Sinto que sei pra onde ir, fecho os olhos e só escuto seu nome, me torna mais forte, faço uma oração, não estou só. Anjos na terra, estrelas no céu, iluminam o caminho, um guia fiel. Se eu me perder, busco sua voz, suave no vento, não estou só. A luz que encerra a escuridão,
traz esperança e me acalma. Sinto que sei pra onde ir. Eu fecho os olhos e só escuto seu nome. Me torna mais forte, me ajuda a enxergar. Não estou só. Anjos na terra, estrelas no céu, iluminam o caminho como um guia fiel. Se eu me perder, ele está comigo, diz o meu ser. Anjos na terra, estrelas no céu, iluminam o caminho como um guia fiel. Se eu Oi. Então, boa noite, Nicole. Acho que estamos todos impactados com essa voz maravilhosa. Vou falar em nome de todos aqui que já estamos mal acostumados. que aí todo mundo escuta. Ai, É porque tá sendo transmitido. estamos mal acostumados aqui, apegados com essa voz maravilhosa. Hoje algumas aulas tiveram a oportunidade de te ouvir também, trouxe um espírito maravilhoso para as reuniões. Mas hoje a gente vai ter a oportunidade, então, de te ouvir mais, né? De forma mais próxima, assim, te conhecer um pouco melhor. E acho que estamos curiosos, assim, para saber quantos anos você tem. Eu também estou curiosa. Quantos anos você acha que eu tenho? Então, vou falar assim, ó, que tem um burburinho... Tem um chute também. 22. 22? 21. 21? Só para ser do contra, né? A gente Mais algum palpite, plateia? Aí. Essa plateia é fenomenal. Acertaram. 20! A gente fez de propósito falar errado para ver se vocês sabiam certo. 22. Aí conta pra gente como é que é a tua rotina, o que que tu gosta de fazer, fora cantar, o que que tu estuda. Tá. Parece entrevista de emprego, né? Meu nome é Nicole, eu tenho 20 anos, eu estudo na Universidade de Brasília, eu faço Línguas Estrangeiras Aplicadas lá na universidade, é um curso novo, enfim, depois a gente conversa, é outro dia. Além de cantar, eu gosto de cozinhar. Não tô tendo muito tempo na minha rotina nova, mas é algo que me dá muito prazer, sabe? Porque desde pequena, minha família, qualquer coisa, corre pra cozinha. E a gente sempre fez pratos muito diferentes. Então, quando forem a Brasília, minha casa é o point, entendeu? Vocês vão comer as melhores coisas, porque eu cozinho muito, muito bem. E aí... Então, eu gosto muito. Mas na minha rotina nova, eu gosto muito de dormir. Muito. Eu nunca dei tanto valor ao sono assim, sabe? Não, falando sério. Porque eu faço faculdade de segunda a sexta de manhã. Aí, tarde e noite, eu tô dando aula de canto na Escola de Teatro Musical de Brasília. Sábado de manhã, eu dou aula de canto coral num projeto social, lá também, numa comunidade de Ceilândia. Domingo, igreja, que aí é o dia do descanso, né? Mas que a gente tem chamado, tem muitas coisas para cumprir também. Então é uma rotina meio corrida, assim, mas eu faço tudo que eu amo, sabe? Principalmente ano passado, foi um ano que eu fiz shows, fiz peça de teatro musical, que é algo que eu trabalho também. Pude trabalhar com as músicas do álbum, pude dar aula, então essa é a minha rotina, assim, minha vida, mais ou menos. Pouco corrida, mas eu gosto muito. Ah, coisa boa, nossa. Dormir é muito bom, com responsabilidade.
É muito bom. Também com relação à igreja, né? Como é que tu conheceu a igreja? Se foi desde criança ali, nasceu no convênio, como nós falamos, né? E se foi, né, esse caso, como é que a tua família conheceu a igreja? Como é que é a frequência hoje? Tá. Essa é uma história interessante, assim, vou compartilhar com vocês. Mas sim, eu nasci no convênio, né? Meus pais se conheceram na igreja, meu pai canta desde sempre, e aí ele estava cantando no casamento, e minha mãe foi, e aí ela já, ó, é esse aí, fim, 4 filhos, e aí somos uma família muito unida e muito musical, mas o evangelho surgiu há muito tempo atrás, lá na minha família. A mãe da minha mãe, ela foi uma das pioneiras em Goiânia, ela foi a terceira a ser batizada em Goiânia. E minha avó, ela já tem uma certa idade, assim, então faz bastante tempo mesmo, ela é bem pioneira. E aí ela criou a minha mãe na igreja também. Meu pai, essa história eu vou contar para vocês, porque ela é muito legal e me ensina muito. Ele estava na escola, ele não conhecia a igreja, e aí tinha uma menina que ela sempre levava o livro de Mórmon para a escola e sempre deixava em cima da mesa. E aí teve um certo dia que um professor, ele era de outra denominação, e ele muito religioso, assim, e aí meu pai perguntou, eu acho, algum menino perguntou, é verdade que nessa sua igreja aí, para aquela menina com o livro de Mórmon na mesa, é verdade que nessa sua igreja vocês acreditam que Lúcifer é nosso irmão? E aí ela, pra quê? Aí o professor ficou louco, bateu lá no quadro, gritou, o quê? Isso é um absurdo, que não sei o quê. E aí esculhambou a coitada da menina. E ela saiu da sala chorando. Meu pai, muito bondoso, foi lá atrás dela consolar. Não. Ele foi perguntar, como assim? Aquele lá é meu irmão? E aí, não, claro, ele foi consolar ela também, mas ele queria saber isso. E aí, a partir disso, ele começou a aprender mais sobre o evangelho com aquela menina que levava o livro de Mórmon para a escola. Chegando no final da história, hoje ela é minha tia. Ela casou com o irmão do meu pai. E meu pai se batizou na igreja, depois ele batizou os irmãos, serviu uma missão de tempo integral, e aí fomos todos criados dentro do evangelho, sabe? Dentro do evangelho, dentro da música, sempre perpassando lá a minha casa. É isso. Foi assim. E falando em missão, tu já pensou ou pensa em servir uma missão? Essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem, assim. E eu confesso que não foi uma decisão fácil, porque eu recebo muitas mensagens nas redes sociais, sabe? E muitos jovens já me mandaram mensagem assim, Nicole, e aí, você vai para a missão, sim ou não? Tô esperando a sua decisão para ver se eu vou. Muita pressão, cara. Cada um com suas decisões, cada um com sua vida. Mas eu me sentia muito pressionada, sabe? Porque na minha adolescência, crescendo assim, né, cantando para a igreja, é uma responsabilidade muito grande, irmãos. Tipo, carregar o nome da igreja, cantar levando esse nome e ter esse peso de ter que ser um exemplo. Felizmente, foi de uma forma muito natural. Eu não tive que me forçar a fazer nada. A única coisa que me pesava era isso da missão. E depois de um tempo, eu aceitei que eu estou servindo uma missão de tempo integral desde 2016, por meio da música. Participando da gravação dos álbuns, viajando, fazendo serões, shows, apresentações, fazendo pessoas conhecerem a igreja por meio da música, pessoas voltarem a frequentar a igreja por meio da música. Então, eu não vou ser uma sister, mas eu acredito que eu estou servindo a minha missão aqui. É isso. Lindo! Então, canta mais uma pra gente. Essa música que eu vou cantar, ela fala sobre isso também. Vou falar mais uma coisinha antes, sobre essa decisão. Eu achava que eu tinha que fazer tudo, absolutamente tudo, perfeito, para o Pai Celestial me amar, sabe? E foi muito recente essa descoberta de que ele me ama apesar de eu ser imperfeita. Então, por isso que foi tão difícil decidir não servir uma missão também, porque parecia que eu estava renegando algo, sabe? O Senhor me deu tudo, me deu uma família incrível, me deu o evangelho, eu não estou indo ali compartilhar o evangelho. Mas olha onde eu estou. Estou aqui fazendo um serão, estou aqui compartilhando o evangelho. E nesse álbum que a gente foi gravar Divinos, ele me respondeu, sabe?
porque eu comecei a me olhar com mais carinho. Porque eu ficava pensando, como que eu posso amar tantas pessoas se eu não me amo tanto? E o Senhor, ele me ensinou a olhar mais para essa minha natureza divina e entender que eu também tenho um propósito. E eu sei que cada um de nós aqui tem um propósito, que nós somos divinos e que o Senhor, ele nos ama e que ele nos deu dons que a gente deve usar para compartilhar o evangelho. E cada um tem uma missão. E para as moças, não necessariamente a missão é ter uma plaquetinha aqui. A gente tem muitas missões que a gente pode servir. Ao se olhar no espelho, o que consegue ver? Imperfeições ou sua essência? O que você vê? Quem realmente somos? Será que entendemos? Criações de Deus, somos seus filhos e Ele nos fez divinos. Como estrelas no céu a brilhar, somos anjos que nascemos. Te ver, que é espiritual, este mundo seres infinitos, divinos. Divino. Ele quer te fazer ver o que vê em você, o que faz pulsar seu coração. Vem da imensidão, então deixa Criações de Deus, somos seus filhos e Ele nos fez divinos. Como estrelas no céu a brilhar, somos filhos de uma celestial, de ver o que este mundo somos seres infinitos, divinos. Como estrelas no céu a brilhar, somos anjos que não voam, e nossa esperança é lá. Nós divinos. Muito lindo, obrigada. Acho que estamos todos arrepiados agora. Muito lindo essa música, enfim, do álbum, né? Me toca bastante essa música. Eu estava ponderando sobre algumas coisas que tu comentou, né? Compartilhou conosco sobre as outras perguntas, né? Acerca do teu exemplo, da forma como as outras pessoas te veem, porque tu tá mais exposta, né? Em relação a toda essa tua carreira. E eu gostaria de compartilhar uma escritura. Lembrei de Mosias 18, né? O profeta Alma está ensinando secretamente o pessoal. E ele está prestes a batizar muitas pessoas que sentiram pelo Espírito, né? A veracidade do Evangelho. E ele fala, eis aqui as águas de Mórmon, né? Pois assim eram chamados. E agora, sendo que desejais entrar no rebanho de Deus e ser chamado seu povo, e sendo que estáis dispostos a carregar os fardos uns dos outros, para que fiquem leves,
Sim, estais disposto a chorar com os que choram, consolar os que necessitam de consolo e servir de testemunhas de Deus em todos os momentos, em todas as coisas, em todos os lugares em que vos encontreis, mesmo até a morte, para que sejais redimidos por Deus e contados com os da primeira ressurreição, para que mantenhais a vida eterna. E ele segue, né? Ele segue compartilhando muito mais acerca do Evangelho. E eu penso sobre alguns amigos, e assim como tu, né? E mesmo não servindo uma missão, não tendo uma plaqueta, não sendo chamado de sister, em todos os momentos tu está pregando o Evangelho, né? Através da música, do teu testemunho. E a gente está sentindo o Espírito nesse momento, né? Então, seguindo, nós temos mais algumas perguntas aqui, né? Dos jovens. Acerca do teu exemplo com os padrões, né, o recato, como manter os padrões de recato no mundo artístico? Quais são as experiências que tu já teve, que tu lembra no momento? Tem uma experiência que eu gosto de compartilhar que aconteceu no The Voice, lá em 2016, quando eu tinha 13 anos. Agora eu posso falar, né, Globo? Pô, 7 anos já. Mas a gente assina muitos contratos, né, quando a gente vai num programa de televisão. E nós viramos um produto. Então, eles definem o que entra no palco. Eles definem a roupa, o cabelo, etc. E aí, na minha audição às cegas, quando finalmente chegou esse momento, assim, eu tinha levado algumas roupas e tal, e a figurinista colocou um vestido que ele não tinha manga, né, para eu usar. E aí, na hora que eu entrei no camarim, eu falei, Senhor, eu não posso aparecer desse jeito. O meu intuito era mostrar para os jovens que é possível, sabe? A gente realizar os nossos sonhos dentro dos padrões. E aí, vou subir no palco com a roupa fora dos padrões? Não! E aí, eu sei que eu peguei, assim, uma blusinha, né? Clássico da gente, da igreja, de colocar a blusinha embaixo do vestido. Levei para dentro do camarim. Aí, eu coloquei a blusa assim. E aí, eu orei e falei, Senhor, por favor. Aí ela falou que viu que eu peguei a blusinha. Aí ela, não, pode tirar, vai ficar igual uma Maria Mijona. Aí eu, não. Aí eu coloquei a blusinha por baixo, aí quando eu saí, ela, tá parecendo uma boneca, ficou perfeito. E eu assim, obrigada, Senhor. Retorno imediato. E aí fiquei muito feliz, sabe? Mas não é fácil, principalmente quando a gente tá pressionado, sabe? Nesses ambientes, você é um produto, você é isso, é o que a gente definiu. Mas o Senhor, ele nos deu livre-arbítrio, né? Então, nós escolhemos o que nós vamos usar, nós escolhemos como vamos falar, como vamos nos portar, como vamos agir. E eu fico muito feliz de poder mostrar isso para as moças, sabe? E não só para os membros da igreja. Eu convivo no teatro direto, sabe? E muitos dos meus amigos falam, nossa, é engraçado, porque eu adoro as suas roupas, mas não é nada assim vulgar, nem, sabe? Então eu fico muito feliz de poder influenciar os jovens assim, sabe? E usar roupas não só confortáveis, bonitas, mas que também transmitem a virtude, né? Transmitem o que a gente precisa compartilhar. Nossa, isso é bom, maravilhoso. Quer falar, cara? Maravilhoso. Não é que eu vi lenços ali, eu acho que estão achando que a gente vai chorar. Eu já comecei bem. Quando tu começou a cantar ali, eu já fiquei emocionada. Bati o rosto aqui, mas foi bom. E quais decisões, assim, que tu tomou, que te trouxeram até onde tu está hoje? Tu é bastante nova ainda, né? Quais são os seus planos para o futuro, para tua carreira? Virou terapia agora. Acho que Inclu- quem amou. Então, né? A Carla tem um segredo. Eu tenho um segredo, O quê? eu sou psicóloga. Então é por isso que tem água, tem lenço, tem tudo. Porque Ai, minha nossa, eu vou revelar meus é segredos. mais forte que eu. Entendi. Olha, eu acho que foram muitas pequenas decisões, sabe? Que me ajudaram hoje a ser quem eu sou. E como eu sempre falo, eu gosto de repetir isso, não é fácil. Nem sempre é fácil. Tá aqui falando, ou cantando, ou vivendo tudo, né? Dessa maneira correta, né? É um caminho estreito e apertado que todos nós seguimos. Mas eu sinto que foram pequenas decisões, sabe? Usar uma camiseta no The Voice. Usar a medalhinha no The Voice. Outra coisa, sabe? Isso foi muito importante. Que é outra história. Não podia. Mais um contrato. Nada de símbolos religiosos. E aí eu falei, não, tô na batalha já. E eu tinha certeza que eu ia vazar na batalha.
Eu falei, minha última chance, minha última chance. E eu cheguei para a figurinista, e aí falei, eu quero usar essa medalhinha da minha igreja. Ela falou, ai, nem vem, você já sabe que não pode. E aí, sabe aquele tema antigo das moças? É um tema antigo, que era na minha época. Falei para ela, e aí ela chorou. Aí ela, usa o que você quiser, eu não ligo, coloca descolar e vai lá pro palco. E aí eu fiquei super feliz, porque a partir disso, usando a medalhinha, várias moças viram isso, os membros da igreja viram e puderam se sentir representados ali, sabe, no programa. Olha, alguém da igreja tá lá. E eu sei que isso abriu muitas portas, e isso também permitiu que o álbum crescesse. Eu não comecei a cantar no álbum dos jovens porque eu participei do The Voice. Eu mandei um vídeo normal, assim como qualquer jovem que quiser participar. Mas eu sei que foi importante porque foi bem no ano. E aí foi assim, uma menina do The Voice, álbum, e aí os álbuns começaram a crescer também. Então são pequenas decisões que a gente faz que a gente não tem noção, tanto que pode impactar o mundo, sabe, as outras pessoas. Foi aquela decisão do meu pai de ir atrás da menina do livro de Mórmon e perguntar, é verdade isso? Que fez com que ele fizesse parte da igreja. Foi a decisão da minha mãe de ir no casamento, de conversar com aquele rapaz, que fez com que minha família fosse possível. Foi a decisão deles de viver o evangelho todos os dias que fez com que meu testemunho se fortalecesse também. E é a decisão de continuar tentando que permite que cada um de nós esteja aqui. Então, acho que é um somatório de coisas, sabe? E agora, quanto aos meus planos, eu tenho alguns planos. Vamos uma coisa de cada vez, né? A gente tem as nossas metas crentes, padrões, de casar e constituir uma família. Mas para esse ano, não somente isso, mas eu também quero lançar músicas minhas, sabe? Quero me formar. Vou chegar terça-feira em casa, irmãos, e já assim, direto para a faculdade para mostrar meu TCC lá. Quero me formar, quero lançar as minhas músicas e quero continuar compartilhando o que eu acredito por meio delas, sabe? Sejam elas, seja a música gospel ou não, sabe? Acho que é isso. Nossa, obrigado por compartilhar. É interessante como tu poderia ter escolhido não colocar aquela blusinha, né? E ainda assim poderia ter muito sucesso. Mas acho que a paz que vem do Senhor ao escolher, né, aquilo que a gente sabe ser correto, mais elevado, e ainda mesmo assim tu demonstra que consegue ter sucesso com a tua carreira e é um exemplo para muitos jovens da nossa idade. Ai, muito obrigada. Eu sei que eu tive muitos exemplos também, sabe, na minha juventude. Eu acho muito importante falar disso também, das boas companhias e das boas amizades. Eu estudei num colégio que eu tinha alguns amigos da igreja lá. E aí era muito bom ter essa segurança ali, sabe? Mas, enfim, ensino médio, festas, etc. A juventude sabe. E nem sempre foi fácil também. Eu sei que teve uma vez que eu decidi ir com umas amigas para uma festa, e aí foi muito engraçado. Todo mundo da igreja, né? E aí abriu o portão. Meu pai deixou a gente lá, abriu o portão. A gente entrou, e sabe quando você sente algo muito ruim? O coração pesou e a gente se sentiu muito mal, mas foi assim: abriu o portão, a gente entrou, a gente. Que foi isso? A gente se olhou. E aí, ao mesmo tempo, a gente falou, vamos embora? Vamos. A gente voltou para minha casa, fizemos um chá lá, conversamos a madrugada inteira e foi ótimo. E sabe, o Espírito, ele coagiu a gente a sair dali. Eu acho que são pequenas decisões assim também, sabe? Influenciadas por boas amizades. Talvez se eu tivesse ido com as meninas da minha sala, que não são da igreja, por exemplo, que não eram da igreja, eu teria ficado lá na festa, não sei. Sabe? Talvez as coisas teriam sido diferentes. Então, acho que boas amizades também são decisões importantes. Porque são essas pessoas que vão, ó, tá lá agarradas na barra de ferro e segurando a gente com a outra mão, sabe? Somos gratos pelas boas amizades que nos levam sempre para o caminho correto. E agora a gente vai ter mais uma oportunidade de te ouvir. E eu quero chamar uma pessoa especial que vai cantar comigo. E cantei uma música com ela sobre amizade, inclusive, né? E ela tá ali. Vem, Lari. Acho que vai virar o... Pode ficar na frente. Tem a letra aí também. Vou deixar a Lari no meio. Curte, vai que vai.
Pode. Cristo em sua infância, graça e amor, demonstrou estúpido, me orienta, e quer me guiar. Com Cristo voltar sem o seu resto sempre seu caminho convida quero todo seu Que lindas, muito obrigada. Então, dando continuidade, você estava falando, né, sobre os desafios, sobre os padrões, sobre alguns desafios, né, dos convites para festa. Agora, na universidade, assim, talvez seja um pouco mais intenso, né? Não sei, porque é um momento, assim, da vida que o jovem adulto, assim, tem muitas influências, né? Muitos convites de todos os tipos, muitas festas. O pessoal universitário é bastante intenso, né? E muito festeiro. E o que tu me diz, assim, o que tu nos fala sobre como que os jovens eles podem encontrar esperança no Evangelho, né? Como que pode encontrar, então, essa esperança no Evangelho e né, não nessa influência nas coisas do mundo? Hoje de manhã eu falei numa ala. Qual foi a ala que eu fui, presidente? Santa Marta. Quem aqui é de Santa Marta? Ah, então estamos bem. Vou contar de novo. Porque hoje de manhã eu pensei nisso e eu compartilhei com a ala Santa Marta. Vou compartilhar com vocês exatamente sobre isso. Porque eu acredito que muitos jovens hoje em dia, seja da URM ou do JAS, têm se perdido não por não ter um testemunho, e sim pela falta de esperança em si mesmo, sabe?
ou pela vergonha, ou por não se sentirem amados, principalmente dentro da igreja. Por sentirem que vão ser mais julgados do que amados, sabe? Pelas decisões que eles fizeram. E o que eu compartilhei hoje foi meio que uma metáfora com um dos meus filmes favoritos da Disney, que é o Rei Leão. Quem aqui já viu o Rei Leão? Mega filme, né? Então vamos pensar no Rei Leão com olhos espirituais, pensando na juventude, pensando em como o Pai Celestial ele pode nos ajudar. Como vocês já viram, Rei Leão, o Simba é lá apresentado como príncipe, e aí quem tem muita inveja dele, do Mufasa? Scar. E aí ele planeja, né, fazer coisas com Simba, fazer coisas com Mufasa, e ele, sim, ó, é aquela voz ruim da consciência que leva Simba a ir lá no ninho, né, das hienas. E depois vem uma manada de gnus, né? Quando ele foge das hienas e ele tá com Mufasa, vem uma manada de gnus que acaba pisoteando, né, Mufasa, quando ele é jogado do penhasco pelo próprio irmão. E aí é uma das cenas mais tristes para mim do filme inteiro, que ele fica lá, já podemos ir para casa, papai. Dor. E aí Simba fica tão envergonhado pelo que ele fez, né, com o pai dele, por conta da decisão dele, que ele decide fugir. E ele vai viver uma vida Hakuna Matata, com Timão e Pumba, que não conhecem os princípios do reino, ou que não conhecem Mufasa também. E daí ele vive essa vida por um bom tempo, ele cresce ali, mas esses fantasmas do passado sempre assombram ele. A morte do pai dele, a decisão que ele fez de ir lá nas hienas, de fugir, de ser levado pelo que o próprio tio falou. Até que Nala é incrível, para mim ela merece muito mais reconhecimento, inclusive. Ela vai lá e resgata Simba. Ela fala, né? Você tem que ir lá, você tem que voltar para o reino. E aí Simba sai e ele se encontra com quem? Rafiki, não é? E ele tem esse diálogo mega importante com Rafiki, que é quando ele fala, ué, você conhecia meu pai? E ele bate no Simba e fala assim, correção, eu conheço seu pai. Ele diz, eu sinto lhe informar, mas o meu pai morreu. Aí ele, posso garantir que não. Ele leva Simba num poço d'água assim, e aí Simba vê o reflexo, né? E vê Mufasa. E aí Mufasa diz, meu filho, você se esqueceu de mim. Você se esqueceu de quem você é. Lembre-se de quem você é. Eu fico pensando em tantos jovens que não estão mais aqui na igreja, em tantas famílias. E se nós fizéssemos como a Nala e fôssemos lá e falássemos, vocês têm que voltar, vocês têm que chegar no reino com a gente. Ou, lembre-se de quem vocês são. O Pai Celestial, ele tá ali falando, lembre-se de mim. Lembre-se de quem você é filho de um Deus. Então, eu acredito que é isso, que se os jovens se lembrarem dessa natureza divina, desse destino eterno, eles vão poder voltar, sabe? E se nós formos cada vez mais como a Nala, nesse caso, né? Como Salvador amar as pessoas de verdade, com um olhar de esperança, com um olhar de cuidado, se fazer presente e mostrar para aquela pessoa que ela é importante por ela estar aqui. Eu tenho certeza que nós vamos encher capelas, nós vamos triplicar as estacas e ter muitos mais templos, sabe? Mas isso que é o difícil, a juventude está se esquecendo que somos filhos de Deus, sabe? A gente se sente cada vez mais insuficiente no mundo. As redes sociais também acabam com a gente mostrando isso, sabe? Então, enfim, resumindo, eu acho que é isso. Se lembrar da nossa natureza divina e lembrar os nossos amigos que não estão aqui também, que eles são filhos de um Deus, que eles podem voltar e que eles vão ser muito amados aqui. Uhum. E, inclusive, falando, né, sobre essas influências, falando sobre as redes sociais, atualmente, assim, todos nós utilizamos muito, né, das redes sociais, as mídias têm uma grande influência, os influenciadores, tanto no YouTube quanto no TikTok, assim, isso é algo que tem crescido muito ultimamente. Então, os jovens, todos nós, na verdade, nós seguimos alguém que e tem alguma influência minimamente na nossa vida, né? Existe muito uma comparação, aquelas vidas perfeitas. E o que tu acha, assim, tu acha que tem como que é possível usar as mídias sociais de uma forma benéfica, de uma forma que não seja destrutiva? É muito difícil, mas eu acho que sim. Eu vi um discurso uma vez que falava sobre isso. E aí eles falavam assim, se o Salvador Jesus Cristo tivesse um perfil nas redes sociais, como ele seria? Já pararam para pensar nisso? Imagina, o Salvador criou ali um Instagram. Como seria a foto de perfil? O que ele compartilharia ali? E aí, quando eu fui consultora no FSY, sensacional,
Eu perguntei isso para os jovens. E os jovens falaram, eu acho que o Salvador ele compartilharia várias ações comunitárias. Ele compartilharia vários projetos sociais. Ele não só postaria coisas dele, sabe? Mas coisas que incentivassem as pessoas a fazerem o bem. Ele seria genuíno. Ele seria sábio também. Porque a gente sabe que o que a gente posta hoje fica ali para sempre. Por mais que você delete, alguma pessoa pode tirar um print, então ele seria muito sábio no que compartilhar, no que postar. Ele seria sábio no que dizer e no que colocar ali. Então, eu acredito que uma forma de usar as redes sociais para o bem é sempre pensar como o Salvador faria isso, sabe? E eu tenho certeza que isso vai ser mais leve. É parar de seguir coisas que nos fazem mal, que fazem a gente se comparar, que fazem a gente esquecer da nossa natureza divina e achar que só o que tem aqui é o que vale, sabe? Seguir coisas que nos fazem bem, que nos trazem positividade. Tem tantas páginas hoje que falam do evangelho, tem tantos jovens criando páginas de estudo pessoal que tratam do bem e seguem também. Então, seguir essas coisas positivas que nos fazem bem e ter um perfil que mostre para as pessoas que nós queremos ser um exemplo, sabe? Que nós seguimos o Salvador. Coisa boa, até os missionários hoje, né, utilizam das redes sociais para compartilhar o evangelho. A pandemia trouxe essa nova modalidade, dá para dizer assim, essas oportunidades online, né, e alcançando mais pessoas. E muitos milagres através da rede social. Tu falou também que serviu como consultor na FSY, né? Sim. A gente vai ter a oportunidade de ouvir mais uma vez tu cantar aqui pra gente, né? Mas quando que foi? Foi uma vez só? Gente, FSY é tudo, tá? Jovens É tudo. que estão aí, seguinte, eu amo tanto a FSY que eu só fui em FSYs. Sim. Na minha juventude, eu fui em um acampamento, e aí depois eu fui FSY Goiânia, FSY Brasília, FSY São Paulo Sul, FSY Florianópolis. Daí eu servi como consultora no FSY João Pessoa, FSY Brasília, e vou ser consultora agora de novo no FSY Brasília. É um programa sensacional. É um programa pensado para vocês, sabe? E é muito incrível o quanto o FSY ele faz milagres, sabe? Eu conheci muitos jovens que foram salvos por meio de um FSY. E eu sei que muitos de vocês que são mais novos, que pegaram só o FSY online, devem estar meio desmotivados, sabe? A gente também ficou. É muito difícil. O FSY online foi totalmente diferente. Mas vocês podem ter certeza que o FSY presencial é assim, incrível. A comida é maravilhosa. Os amigos são excelentes. E o espírito é outro nível, sabe? 5 dias ali só fazendo coisas espirituais. Então, milagres acontecem, pessoas são resgatadas, testemunhos são fortalecidos e amizades também, sabe? As minhas melhores amigas, meus melhores amigos, eu conheci em FSY. Até hoje, assim. São amigos de, sabe, grudado, assim, porque a gente estava num ambiente que o espírito se amava, sabe? Os espíritos se conectavam e faziam com que nós fôssemos fortalecidos. Então, enfim, só fica a dica, quem quiser ir para o FSY, é incrível. Fica a dica, o FSY muda vidas e a gente ainda vai te perguntar sobre o FSY, com certeza. Mas agora a gente vai abrir o espaço de novo para que tu possa cantar Vamos. novamente para nós. Eu estava tentando ver aqui qual que era a próxima. Ah, tá. Aí, falamos do FSY e tem super a ver com essa música que eu vou cantar. Pode vir, Thomas. Agradecer ao Thomas que está tocando também. E a Jo. O FSY o sentimento dele é como se o Salvador estivesse do nosso lado todos os dias. Eu acho que quem foi em FSY vai concordar comigo. É como se ele estivesse ali, sabe? Dando as respostas que a gente precisa. Vamos? Se ao meu lado ele estivesse, meu agir seria So very funny,
Queria que vocês fechassem os olhos agora, gente. Um hino maravilhoso. Nossa, eu adoro música. Mas tudo bem. É muito bom. A gente ouviu ontem tudo, tá ouvindo de novo. É muito bom mesmo. Como eu falei, né, anteriormente, antes do hino, nós estamos nos preparando, né, para o primeiro FSY presencial pós-pandemia. E tu já falou um pouquinho para a gente, né, sobre as experiências. Eu estava contando aqui 2 que tu tinha participado, mas participou de um monte de FSY, maravilhoso. E, assim, as últimas palavras, talvez, aqui hoje, né, o que você gostaria de compartilhar com os jovens? O que você falaria, assim, sobre o seu testemunho, assim, final a respeito desse assunto, para que eles se animem? Ainda dá tempo, talvez, de se inscrever. Desculpa se eu estou falando besteira. Pode? Pode. Acho que sim. Então, o que tu fala? Eu falaria, vão, professor. É sério. Eu sei que muitas vezes dá essa, talvez, preguiça, esse desânimo. Ai, mas 5 dias, só espiritual. Mas o que eu falei é real, sabe? E me fez pensar no Salvador também. Quando eu estava estudando Vem Segue-me há 2 semanas, né? Que a gente estava falando da parte da manjedoura, do nascimento do Salvador. Ele no pouco, ali, numa manjedoura, de uma forma tão simples, com tão pouco ele conseguiu fazer tudo, ser tudo. Eu acredito que isso se aplica também na nossa espiritualidade. Muitas vezes esse desânimo é a falta do espírito mesmo, porque estamos longe. Imagina se a gente tiver tudo, tiver num ambiente que só tem coisas espirituais. Nós poderemos ser mais ainda elevados, sabe? Poderemos crescer mais e fortalecer o nosso testemunho. Eu realmente sei que o FSY me salvou e me preparou para muitas coisas que eu teria que trilhar na minha vida. Um dos anos mais difíceis, assim, da minha vida foi um FSY que me fortaleceu, sabe? Até hoje eu tenho dificuldade de entender alguns propósitos do Pai Celestial. Porque a gente acha que se nós fizermos as coisas certas, guardarmos os mandamentos, irmos à igreja, jejuarmos, tudo, nossa vida vai ser mais fácil e nós não teremos dificuldades. Isso não é verdade. Quando José do Egito escolheu não se deitar com a esposa de Potifar, ele foi agraciado pelo rei? Recebeu um cargo mais alto? Não, ele foi preso.
Só depois de muito tempo ele foi abençoado, sabe? Isso acontece na nossa vida também. Em 2017, a minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama. E eu lembro que quando eu recebi esse diagnóstico, quando minha mãe me contou, fiquei muito brava com o Pai Celestial. Não consegui entender como ele podia fazer aquilo com ela. E foi muito difícil, sabe? De aceitar. E ao mesmo tempo foi o ano que eu comecei a gravar os álbuns. E uma das músicas, das primeiras músicas que eu gravei, eu cantava, né? Ele está aqui, até cantei ontem no show. E me fortaleceu muito. Em 2018, ela ainda estava se recuperando e fazendo químio e fazendo radioterapia. E era muito difícil ver ela daquele jeito. E quando eu fui no FSI e no programa musical, eles cantaram Paz em Cristo, né? E aí vinha o refrão: em seu amor vou confiar e toda dor vai aliviar. Na tempestade forte ele me faz. Em plena escuridão, nele encontro paz. E aquilo respondeu, sabe? Parecia que era o próprio Pai Celestial falando comigo. E tantas pessoas que nem sabiam o que estava acontecendo compartilharam experiências comigo e me fortaleceram muito. Então, jovens, o FSI, ele faz milagres. Ele nos dá forças que a gente nem sabia que a gente tinha. Ele me deu essa força, sabe? E eu sei que pode trazer essa força para vocês também, pode curar muitas mágoas e pode fortalecer o relacionamento de vocês com o próprio Pai Celestial. E vai fortalecer o testemunho que vocês têm em Cristo também. Obrigado. Vou pegar o lencinho, né? A Carla trouxe. Eu não queria, eu ia falar. Ainda bem que tá bem. Nós temos uma outra pergunta aqui a respeito do profeta. A gente sabe que tu conheceu o profeta, né? Pessoalmente, tudo mais. Mas... nós gostaríamos de saber como é que foi essa experiência. Conta pra gente. Quase morri do coração, para começar. Mas quando me ligaram, disseram que o profeta estava vindo ao Brasil e que ele pediu para que reunissem um grupo de 10 jovens influenciadores, ou seja, jovens que tivessem seguidores nas redes sociais e que influenciassem... Travou. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Influenciassem a juventude aqui no Brasil. E aí disseram que eu estava sendo convidado. Nossa, aí pronto. Aí comecei a chegar 2 horas mais cedo na faculdade para estudar os discursos, para me preparar espiritualmente, sabe? Porque ia ser uma baita experiência. E quando eu cheguei lá, era uma salinha lá reservada e todos os jovens já estavam lá. E chegou uma pessoa da sede da igreja. Ela entrou na sala e ela disse: quando o profeta entrar, orem e perguntem para Deus se ele é o profeta. Essa moça tá louca, né? Vai estar aqui na minha frente, vou ter que perguntar. E ela estava mais do que certa, irmãos. A oposição em todas as coisas. Porque eu ficava pensando, né? Antes de ir, todo mundo assim, nossa, porque quando você apertar a mão do profeta, ele vai ver todo o seu passado, todos os seus erros, toda a sua vida. Eu estava esperando tudo. Mas na hora que ele abriu a porta da sala, ele não tinha uma coroa. Ele não tinha asas. Ele não levitava, ele não tinha uma luz. Assim como eu estou vendo vocês aqui, eu ouvi. Sabe qual foi a primeira coisa que eu pensei quando ele entrou? Poxa, é esse aí? E aí eu entendi por quê ela pediu para eu orar. E aí, naquele momento eu orei, eu perguntei: Senhor, é esse o seu profeta? E a minha resposta foi tão clara, ele só disse assim: você já sabe que ele é o profeta. Você não precisava ver para saber. Você está aqui por outro motivo. Mas foi tudo de uma vez, né? 1 segundo. E foi muito especial, porque nesse 1 segundo o profeta veio e ele apertou a minha mão. E não sei o que ele viu, o que ele sentiu. Não recebi poder, mas ele me olhou com muito amor e muita esperança. Eu nunca vou esquecer disso. E com o olhar dele, ele pôde me falar assim: você consegue. Se o Senhor te colocou aqui, tem um motivo, tem um propósito. E foi muito especial. Aquela reunião foi muito especial. O profeta sentou e falou muitas coisas para nós. E assim que acabou, eu só queria anotar tudo. Registrar é muito importante, né? Experiências assim. E um tempo depois eu fui revisitar o que eu tinha escrito na pandemia. E olha o que o profeta compartilhou com a gente.
Ou, ele é o cara mesmo. Porque, olha o que ele falou. Ele disse que era para nós utilizarmos as redes sociais para compartilhar o evangelho. E ele falou daquela escritura que diz que o evangelho seria pregado nos telhados das casas. Ele disse que isso nada mais é do que as antenas Wi-Fi, né? É a internet. Ele falou: façam isso rápido, porque haverão dias que essa será a única forma de compartilhar o evangelho. Pandemia, bum! É o cara, não tem como, gente. Foi incrível. E foi algo que fortaleceu muito meu testemunho, sabe? Tanto aquele olhar dele quanto essa experiência. Porque aí eu vi meu irmão na missão e ele servindo de forma online, produzindo vídeos e fazendo posts. E foi muito especial. E eu tenho certeza que o Samuel Nelson, ele é um profeta e ele é o representante de Cristo aqui, sabe? Ele revela para a igreja, ele revela para cada um de nós. E tudo que ele fala é verdade. E eu sei que isso é verdade. E eu sei que nós não precisamos ver para saber que é verdade, sabe? Eu estava ali por esse outro propósito, por esse outro motivo. E por muitos motivos que talvez eu ainda não saiba. Mas foi uma experiência incrível, incrível mesmo. Que incrível isso. Perfeito. E todos nós podemos ter essa mesma resposta, né? Bom, nós estamos chegando ao final, né, das perguntas. A gente está adorando estar aqui, perguntar muita coisa, saber muita coisa. Agora a gente vai ter mais uma oportunidade de ouvir um hino. Vou deixar que tu Eu mesmo vou falar. fale. Agora eu quero chamar a Lê para tocar. Aqui vocês têm muitos talentos, tá? Podia fazer um álbum só com a Estaca Santa Maria. Esse hino que eu vou cantar é um dos meus favoritos, porque eu sempre vi meus pais cantando esse hino em casamentos. E fala sobre esse amor da família, esse amor de Deus. Eu queria que vocês sentissem ele. Vou cantar aqui com vocês. Incomoda? Não, tá. Então vamos. Onde há também há Deus. Onde eu quero estar. Onde há também há Deus. E como
Que lindo. Então, infelizmente, a gente está chegando no final, né? E acho que todos nós aqui estamos com o coração cheios, né? Sentindo o espírito, cheios desse amor. Foi um privilégio de ter aqui, ter essa voz linda, né? Durante esses dias, e a gente vai sentir tua falta. Ontem os jovens adoraram interagir contigo, né? A gente lanchou juntos, a gente pôde, né, ficar mais próximos de ti. Foi um prazer imenso te conhecer. E espero que tu tenha sentido também o nosso amor por nós. E pode ter certeza que essa tua voz linda, assim, ela toca profundamente os nossos corações, e muitas pessoas, elas tiveram as suas vidas tocadas, né? E modificadas também. Então, dando continuidade, que a gente tem mais 2 perguntas, tá? Antes de tu cantar e encerrar. E falando então sobre, a gente estava falando, né, sobre os problemas emocionais e tal, e esse é um assunto bastante importante atualmente, e principalmente tu jovem, tendo, né, uma carreira que está construindo, os estudos, o evangelho, muitas coisas, e hoje os jovens enfrentam muitas dificuldades emocionais, né? A pandemia causou um impacto imenso em todos nós, e tendo que lidar com muitas questões emocionais, né? E principalmente jovem, assim, e a gente tem muitos desafios, né? A comparação de repente com outros jovens, a questão da autoestima, da aparência, de repente lá no The Voice, tu vendo outras pessoas lá com oportunidades e, né, tendo que enfrentar os seus desafios. Então conta pra gente, assim, compartilha pra gente como que tu cuida, então, do teu emocional. Isso é delicado, né, Carla? Você sabe. Eu acho que eu comecei a cuidar do meu emocional quando eu desassociei o emocional com o espiritual. Por muito tempo eu tinha uma crença assim, não, meu psicólogo é Deus, eu tenho que buscar as escrituras, eu tenho que fazer as coisas corretas e ele vai me curar. E pode ser que sim, mas pode ser que não também. Eu acho super legal essa inovação que a igreja está trazendo, né? Esse Força dos Jovens, esse novo manual, assim, porque fala de desenvolver essas partes, né? Intelectual, social, emocional e espiritual. São coisas diferentes. E aí, nesse meu processo, eu li uma escritura. Ai, eu tô péssima de referência hoje, mas que ela fala que Cristo vai curar todas as enfermidades, né? Físicas e mentais. E olha aí. Perfeito, alguém com referências. E foi muito importante isso para mim, porque eu neguei por muito tempo. Não só neguei, mas também eu falava, eu vou dar conta, eu sou forte. Até que eu não dei conta mais. E aí eu comecei a me cuidar. Tava falando com os meninos hoje, meus novos amigos aqui de Santa Maria, o quanto é difícil, sabe? Tentando me recompor, né? Falou do emocional, a gente já fica abalado. Eu sou uma pessoa muito sensível, no sentido de ser muito chorona. Eu levo muito a sério chorar com os que choram. E muito, muito. E eu choro bastante. E sempre foi desafiador, assim. E crescer na televisão... Meu primeiro programa de TV não foi o The Voice, foi o Ídolos. Eu tinha 9 anos de idade. E aí depois veio o The Voice, depois veio o Raul Gil. E muitos desafios na minha vida pessoal também. Então, eu acho que a maior quebra foi isso. Parar de fingir que tá tudo bem, sabe? Aceitar, não, tô ansiosa, tô estressada, preciso me cuidar, sabe? Ontem eu tava super animada pro show, foi ótimo. Hoje eu já tava ansiosíssima, tava em pânico, tava muito nervosa, porque cantar é técnico, entendeu? Eu estudo, não é possível. Faço aula de canto há 1000 anos, e tô ali estudando, tô dando aula, ok, consigo fazer um show agora. Senhor, o que eu tenho que falar para aquelas pessoas? Me revela aí, me fala. Então foi um dia de muita ansiedade, porque eu queria que fosse suficiente para vocês. Então eu lido com o meu emocional aceitando que não tá bem, sabe? Mas eu ainda estou aprendendo a lidar. Eu acho que isso a gente vai aprendendo ao longo da vida, sabe? Mas entendendo que terapia é necessário, que a Carla precisa de um emprego, entendeu?
e que nós precisamos, sim, de psicólogos de... Quebrando assim, né? Só para eu não chorar mais. É o meu jeitinho. Parar de fazer piada, tá? Eu faço muita piada. Tô ali, ó. Ha, ha, ha. Pois é, um trauma. Ai, que engraçado. Então, Ela deve estar aqui agora, ela está me analisando. Eu vou cuidar tudo que eu falo e como Não, eu me não, não. comporto. mas é aceitando, Relaxa. irmãos. É isso. O meu jeito de lidar com o meu emocional é aceitar que não tá bem e tratar, sabe? E cuidar direitinho e entender que, sim, o Salvador ele pode nos curar, mas não tá diretamente ligado. Jovens, se cuidem. Se cuidem mesmo, busquem ajuda, não tenham medo ou vergonha de falar que vocês precisam de uma terapia. Eu tinha muito medo. Tinha vergonha de falar para os meus pais ai, mas e se eles sentirem que eles falharam comigo? Como é que eu vou falar isso para eles? E eu lembro que no dia que eu finalmente cheguei, mãe, eu acho que eu preciso fazer terapia. Ela, eu também. Sim, eles sabem, eles nos conhecem, os nossos pais querem o melhor pra gente. E jovens, quando essa chavinha vira de que os nossos pais também querem o melhor pra gente, é o melhor momento da nossa vida. Então tentem virar essa chave o mais rápido possível. É isso. Obrigada Nem por chorei tanto compartilhar. quanto eu achei que fosse chorar nessa pergunta. Fiquei muito feliz por né, compartilhar esse pensamento, assim, porque vai influenciar muitos jovens, né, a cuidarem do seu emocional e, né, entenderem a importância disso, né? Ah, tem uma coisa. Estudem os discursos do Jeffrey Holland. Ele é incrível. E ele fala muito sobre isso, né? Porque ele teve depressão enfim, essa é a minha dica. Estudem os discursos dele. Eu tive uma oportunidade de falar rapidinho. Tô acabando, viu, Fica à presidente? Não vontade, briga fica à comigo, vontade. por favor. Em 2017, teve o Cara a Cara, né? O Cara a Cara é um evento que é sempre feito por apóstolos. E naquele ano, em outubro de 2017, ia ser o Elder Jeffrey Holland. E ele disse que não, que tinham que ser os jovens. A juventude tinha que falar. E aí ele me convidou para falar. E aí eu fui para lá e representei a América Latina. E foi muito especial, sabe? Foi muito desafiador também, que era tudo em inglês e me perguntavam as coisas, era tudo ao vivo, muito rápido. Mas poder responder essas perguntas foi muito legal, foi uma experiência incrível. E depois ele me mandou uma carta. E aí eu tenho essa carta ali na minha mesinha, junto com a minha bênção patriarcal, porque ele disse assim, ele me agradeceu, disse que o Brasil devia estar muito orgulhoso de mim, eu fiquei muito feliz com aquilo. E ele falou, não se esqueça, o mundo precisa de você e o Salvador principalmente. Use a sua luz para... Como eu traduzo? Sabe? Iluminar o mundo. E aí eu carrego isso comigo sempre, sabe? E todas as vezes que eu tô me sentindo mal, tô me sentindo ansiosa, eu lembro disso. O Salvador precisa de você. E o mundo também, sabe? E quando a gente se sente necessário, a gente se sente motivado, sabe? Para fazer as coisas e para continuar tentando, para continuar aqui. A vida não é fácil, mas ela precisa acontecer e a gente escolheu tudo isso também. Obrigada. E como é que é participar do álbum dos jovens e então levar essa luz assim para as pessoas? É muito gratificante. Eu amo gravar. Eu amo. Música é a minha vida, assim, sabe? Eu não me vejo fazendo outra coisa. E poder cantar o que eu realmente acredito é muito bom. E fazer isso com os meus amigos também. São amigos de verdade. Muita gente pergunta isso, são amigos mesmo. Eu sou, assim, grudada com a Beatriz de Marmelo, grudada com ela. O João, a Gabi, o Nicolas, a gente é uma família, sabe? E é incrível isso, como o mesmo propósito, ele conecta as pessoas. Então, eu me sinto muito grata por isso, por poder estar aqui, por poder viajar, compartilhar o meu testemunho, cantar, fazer o que eu amo. É uma bênção muito grande na minha vida, sabe? E ao mesmo tempo que eu me esforço em estar ali servindo, eu falo, nossa, Senhor, eu quero servir para mostrar que eu sou muito grata. Aí eu venho para cá e eu recebo chuva de amores e eu fico, Senhor, eu tenho que fazer mais. Tenho que fazer mais e mais para compensar tudo isso. E essa é a bênção do serviço, né? Quanto mais a gente serve, mais a gente quer servir, mais a gente sente o amor de Deus, mais a gente sente Ele perto da gente. Então, a minha maior gratidão pelo álbum é isso, porque quanto mais eu sirvo, quanto mais eu faço esse trabalho voluntário, mais eu sinto o amor de Deus e eu sinto Ele perto de mim. E Ele alivia todos esses outros fardos, todas essas coisas se tornam pequenas, sabe? E Ele me conhece tanto que todas as vezes que eu tô me sentindo assim, mal, que eu começo a me sabotar, sabe? Não, vou ficar
trancada aqui, não vou, tô cansada. Aí, assim, e aí, Nicole, vem para tal lugar fazer serão e show. Assim, magicamente. E aí eu fico, Senhor, como que eu vou fortalecer o testemunho daquelas pessoas se eu tô assim? E ele sempre me abençoa. Muito. Então, eu sou muito grata por isso, sabe? Por poder servir e ser fortalecida por meio desse serviço. Eu vou aproveitar que é a última pergunta, só para agradecer a vocês. De verdade. Agradecer a todas as famílias que me receberam. Agradecer a todo mundo que organizou o show, que organizou o serão. Quando eu falei ontem que vocês foram a resposta das minhas orações, é verdade. Precisava muito disso. Precisava muito ouvir vocês cantando as músicas. Precisava muito dos abraços, das fotos, de tudo. Precisava, sabe, de vocês, assim. Vocês têm uma luz, cada um de vocês que está aqui. E vocês fazem com que eu sinta o amor do Salvador por mim. Eu espero que, de alguma forma, eu tenha sido útil para vocês. Vocês possam ter sentido o Espírito por meio da minha voz, por meio desse dom. Eu sei que tudo é só possível por causa desse amor que o Pai Celestial tem por cada um de nós e por causa do Salvador. Porque a mensagem é dele, a igreja é dele e o propósito também. Então, eu só queria agradecer. Vocês são uma bênção, vocês são fruto de tudo isso, sabe? Frutos dessas sementinhas que eu plantei lá no passado, aquelas pequenas decisões. Vocês são essas bênçãos na minha vida. Então, só queria agradecer mesmo. Obrigado. Tudo bem. Então, olha só. Nós temos um bilhete para te entregar de uma fã. De um fã, desculpa. É que uma fã, uma pessoa. Sabia disso. Uma Ai. pessoa. Não acredito nisso, que absurdo. Aqui está escrito. Seu pai disse para você parar com a perna. Gente, eu tenho muita dificuldade. Eu não sei. Eu ainda não fui no psiquiatra, só em psicólogo. Mas eu acho que eu posso ter hiperatividade. Mas eu não tenho certeza. Eu não consigo, ela não desliga, entendeu? É um negócio que é lá do meu subconsciente. Aí quando ela não tá aqui, ela tá aqui. Desculpa, gente, se incomodou alguém, tá? Não, isso Nossa, nada a ver, acontece. pai, tava mais espiritual. Às vezes acontece, né? Talvez se tu tivesse nessa cadeira, tu ia estar assim também. Me avisaram várias vezes, não fica. E ele ali, eu já estava Sem aqui, ó. querer, Pedro. não consigo. Mas olha, a gente, enfim, está muito espiritual, realmente. Encerramos as perguntas. Uma dúvida que talvez o pessoal tenha, né? Não sei se vai abrir, se vai dar tempo. Vocês querem fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Antes A de gente todo pode. mundo, eu. A gente tem 4 minutos para perguntas e aí eu vou cantar a última. Peraí, vem aqui, por favor. Qualquer tipo de pergunta, só para encerrar. Tu disse que tu conheceu teus amigos na FSUAI? Então tu conheceu, tipo, o João, a Beatriz Marmelo, a Gabi na FSUAI? Eu não conheci os cantores do álbum no FSY, conheci eles gravando álbuns, mas a gente já participou de um FSY juntos. O FSY São Paulo Sul, o João estava lá, o Nicolas estava lá, a Tabata também, que canta O Seu Nome Tem Poder. Então, sim, já fizemos FSY também. Mais alguém, pessoal? Qualquer pergunta. Ali, ó, aquele irmão lá. Depois tem a Raquel lá atrás também. Para falar no microfone. Pergunta do coração, hein? Sim. Tem esperança? Ou que dica você pode dar assim, para quem não consegue cantar um dó, ré, mi, fá afinado? Eu gosto muito de música, eu gosto de tocar instrumento, mas sou uma negação para cantar. Eu gosto de comparar a voz, né, com um instrumento vivo e comparar com a academia. Gente, é igual. Se você quer cantar, faça aulas, sabe? Porque é tudo músculo, é tudo aqui, ó. Eu quero ter mais potência. Tem um exercício específico para você ter mais potência. Eu quero ter mais agilidade. Tem um exercício específico. Mais flexibilidade nas minhas pregas vocais. Tem um exercício específico. E eu conheço pessoas que dão aula. Então, online me manda um direct que a gente combina. Eu sou professora na Escola de Teatro Musical de Brasília, dou aula de canto lá. E eu super recomendo, assim, porque é isso, tudo é técnica. Eu tava falando com ela hoje de manhã, que é isso, ela, você deve estar muito cansada hoje, né, vocalmente.
sim, mas não, sabe? Porque tava cantando de uma forma saudável, tudo ali tá acontecendo de uma forma saudável. Então, sim, todo mundo pode cantar, tá? Ai, mas eu quero cantar igual a Whitney Houston. A Whitney Houston é a Whitney Houston. Cada um vai cantar do seu jeito, mas pode ter certeza que se você fizer aula de canto, você vai poder, dependendo da sua dedicação, alcançar o máximo que a sua voz pode alcançar, com certeza. Principalmente se ficou comigo. Se não com o meu professor, ele é o melhor mesmo, mas se não comigo. Coisa boa. A gente... Opa, estão falando? Raquel, Vamos, queria mais fazer uma uma pessoa, pergunta. mais duas, vai. Tem que pegar o microfone. Depois tem outra pessoa. Nicole, tu falou bastante sobre as redes sociais, né? E a gente sabe que hoje, no mundo da internet, é muito fácil a disseminação de fake news, né? Porque qualquer pessoa pode entrar e publicar alguma matéria, independente da veracidade dela. Já aconteceu, a partir de que tu se tornou uma figura pública, de alguém publicar alguma notícia falsa tua, ou algo tendencioso, ou algo que tu teve medo? Olha, eu não tô conseguindo lembrar, não. Acho que o senhor me blindou. Não lembro, acho que não. Acho que já mentiram minha idade. Ontem disseram que eu toco violão. Eu sei 3 acordes. Ele fica lá no canto do meu quarto. Mas eu sei tocar ele e está aqui. Então essa pode ser uma fake news que rolou ontem. Realmente. Obrigada. Pode ir, irmã. Desculpa. Eu adorei. Vou guardar isso pra sempre. Não, Diga. então, vai lá. Não, mas pode falar, pode falar. Vocês sabem. Eu tenho uma pergunta que... Pode falar. No teu primeiro show, tu se sentiu muito nervosa? Ah, sim. Eu canto desde pequena. E aí os meus primeiros shows foram na igreja, com show de talentos. E eu acho isso incrível. Sempre tem que ter show de talentos, gente, porque incentiva, sabe, os jovens a desenvolverem esses dons. Mas sim, até hoje eu fico nervosa, sabia? Até hoje eu fico bem nervosa. Ontem eu até estava ali, eu estava na sala com o Thomas, com o Capra, com a Dani, todo mundo. E eles assim, tá tudo bem? Com a Júlia também. Aí eu, não tá, só preciso concentrar. Mas o que me ajuda é sempre fazer uma oração antes, sabe? Eu sempre peço para o Senhor me dar calma, me dar paz. Porque eu acho que eu sou hiperativa, como eu falei. Aí minha cabeça também fica assim, ó. Mas sim, até hoje fico nervosa. Pode falar. Bem, eu sou velha, É. mas eu estou curiosa, eu quero saber se tu tens namorado e o que é que tu espera num rapaz para que te leve ao altar. Entendi. Ah, Eu- legal. Eu tenho sobrinho solteiro, né, gente? Ah, Esse momento ia chegar. não, eu vou responder, não tem problema em Tomei o responder. microfone já. Ih, Com relação à primeira pergunta, eu não estou namorando. Com relação à segunda pergunta, eu espero algumas coisas. Eu espero, principalmente, em primeiro lugar, que seja um jovem que coloque Deus em primeiro lugar na vida dele. Que Deus seja prioridade. Sabe? Não só que ele tenha um testemunho, mas que Deus seja prioridade mesmo, em tudo. Segunda coisa, que ele valorize a família, sabe? Que ele tenha esse foco, que ele tenha essa meta e que ele também se prepare para a família dele. Quando a gente ainda tinha o progresso pessoal, tinham várias metas que ajudavam as moças a desenvolverem, né? Ah, para você ser uma boa esposa, mas que ele também se prepare para ser um bom marido, sabe? E é muito complicado, porque eu tenho um pai incrível e eu tenho 3 irmãos sensacionais. Então, é muito difícil, porque a minha régua tá assim, ó. Sabe? Meus irmãos, eles fazem tudo por mim. Eles estão sempre ali me protegendo, cuidando de mim. Se eu chego um dia tarde do trabalho, porque né, eu pego o ônibus 10h30 da noite, por exemplo. Aí chego em casa 11, meu irmão, o Elliot, ele sempre preparou alguma coisa para eu comer. Ele ou minha mãe, sabe? Então, que seja aquela pessoa também, terceiro, que esteja disposta a servir e a ser como Salvador. Acho que não são 3, são 4. Última coisa. E que tenha um sonho e um objetivo, sabe? Porque eu acho que isso move as pessoas. E pode ser qualquer coisa. Ah, eu quero pintar. Beleza, então você vai estudar como pintar. Se esse é o teu sonho, que você estude, que você trabalhe por isso, que você busque formação para que você faça por onde. Então é isso, meninas. Mandem currículos. Mandem direct. Agora você vai abrir lá, o Instagram vai estar cheio de direct. Tá bom, tô Rapaz. esperando. ei. Muito bom. Fechou?
Ó, Nicole, Então, acho que é isso, eu né? acho que fechou. Fechamos bem. Deu tudo certo. Antes da gente ouvir teu Ah, tá, testemunho, desculpa mesmo, a gente não vai te alugar, prometo para você bem rápido. Antes da gente, né, o último hino, testemunho, enfim, encerramento, a gente lembrou, e algumas pessoas perguntaram também, que tu disse que é a primeira vez que tu veio no Rio Grande do Sul. Sim! E daí a gente queria saber como é que foi essa experiência, o que tu acha do pessoal. Tu percebe muito que... Eu tô me sentindo à vontade, então tô falando muito tu. E eu não falei o você, sabe? É. Mas não foi por mal. Como é que tu acha? O que tu achou? Gente, primeira coisa, vocês são incríveis. É sério. É sério, já fui em muitos lugares, mas vocês são muito calorosos, sabe? Muito receptivos. Todo mundo queria me dar churrasco, adorei. Nunca comi tanta carne na minha vida. O X é incrível também. Provei alguns tipos de chimarrão e tererê hoje. Muito bom. Acho que... Tô me descobrindo aqui, né? O que eu mais gosto. Acho que eu gosto do de menta sem açúcar. É esse que eu gosto. Adorei também. E eu acho que eu só gostei aqui, tá? Porque o meu irmão levou da missão lá pra casa e eu fiquei, menino, você é louco, ficar tomando negócio gelado, sem gosto. Mas o daqui é bom. Daqui é gostoso. Adorei vocês. E o sotaque é muito bom, né? Porque eu tenho um amigo que ele é daqui. E aí, quando ele chegou lá em Brasília, eu ficava zoando ele. Ah, porque tudo ele fica falando daí no final daí. E aí tudo fala daí. Daí eu chamo ele de X daí. Eu chamo ele de X, não chamo ele de Felipe, chamo ele de X. É o nome dele lá. E eu provei o X aqui agora. Mas foi muito divertido, adorei. Eu com certeza vou voltar, com certeza. Então volte, né? Vamos te esperar, então, novamente aí com mais X e churrasco e rolês, o povo que adora sair. Tá? Então, acho que podemos encerrar. Eu vou encerrar com um hino que vocês vão participar também, tá bom? Então, ao meu sinal, meu chamado é regente na ala também, então vou reger aqui. Vocês vão cantar comigo o refrão de Paz em Cristo, tá bom? Vamos lá. Não conheci. Em minha aflição, em seu amor, cantei
Eu deixo esse serão em nome de Jesus Cristo. Amém. Nunca foi tão difícil ter que vir falar depois, né? Então, Nicole, em nome da presidência da Estaca Santa Maria, gostaríamos de te dar um presente, uma lembrancinha. Eu posso abrir? Por favor. Ai, minha nossa. Espero que não seja uma faca. Não tenho boas experiências, né, com os convidados. E eu só tô faca. com mala de mão. Ia ficar. Peraí. Muito obrigada. Muito obrigada, presidência. Aí. Peraí. Eu não posso rasgar, minha tia gosta de guardar a embalagem. Mentira! Não, gente, para! Para! Olha só. Obrigada mesmo! Mas alguém vai ter que me ensinar a preparar o mate antes de eu voltar, tá? É. Tá bom? Obrigada. E uma dica, procura erva no mercado. Pode ser que em lugares diferentes não entendam quando tu procurar, né? A gente sofre um pouco Entendi. disso. Tá bom. Vou lembrar. Muito bem. Então, mais uma vez, obrigado, Nicole, pela tua disposição, por ter aberto essa agenda tão grande da tua vida particular, estar aqui conosco, nesse momento tão especial dos 30 anos. Agradecer também, em nome da presidência, a todo o comitê de organização das atividades dos 30 anos da Estaca. Vocês foram espetaculares, então muito obrigado a todos que de alguma forma contribuíram para que nós tivéssemos essas atividades desde ontem de maneira espetacular, né, aos que se envolveram na música, no som, né, na organização do ambiente, na fotografia e em tudo. Também fazer um convite a todos os irmãos que não escondam e retenham os seus talentos, né? Nós esperamos, a partir deste momento, que mais Nicoles surjam, né? E nós possamos ser abençoados com os seus talentos também aqui na nossa Estaca e abençoando outras pessoas. Aos jovens, líderes e pais, reforçando que no dia 4 teremos o serão fecha-malas do FSY. Com certeza, depois de hoje, ninguém vai perder essa. Então, vai estar lotado e certamente todos vão ir. Quem perder vai se arrepender, né? Tem que estar lá. Tem que estar lá. Então, mais uma vez, obrigado, Nicole. Já deixa a mala pronta para quando o Templo de Santa Maria for anunciado. Né? Agradece teus pais por permitir estar aqui conosco. Mais uma vez, obrigado a todos os presentes. Nós vamos terminar hoje com a oração da irmã Carla Leal, nossa líder do jazz da Estaca. E agradecemos a todos. Mais uma vez, obrigado e um bom retorno à amada Missão Brasília, a melhor do mundo. Desculpa aos demais irmãos. Obrigado, uma boa noite a todos. Posso só pedir para depois da oração, fiquem aí só para a gente tirar uma foto? Por favor, obrigada. Tá. Pai Celestial, obrigado por estarmos aqui reunidos, obrigado por esse doce espírito que sentimos, por sentirmos o seu amor por cada um de nós. E obrigado por termos tido a oportunidade de ter a Nicole aqui e por termos ouvido ela. E obrigado, Senhor, por abençoar as nossas vidas com o talento das pessoas e por dessa forma demonstrar o seu amor por todos nós. Pedimos que possamos ter um restante de domingo abençoado, uma boa noite e que possamos ter uma boa semana levando esse doce espírito conosco. E nós deixamos essa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. A gente vai tirar uma selfie e aí depois eu vou ficar bem aí no meio para tirar uma foto com vocês. Vamos? Aham. Todo mundo?
Eita, eu tenho que dar um jeito de não tampar você.